Olá, o programa Memórias do Poder Legislativo, idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, recebe o deputado Adriano Diogo, que cumpriu 3 mandatos nesta Casa de Leis entre os anos 2003 e 2015. Também foi vereador na cidade de São Paulo por 4 mandatos e secretário do Verde e do Meio Ambiente. É geólogo sanitarista por formação na USP, filho do bairro da Moca, um batalhador pela memória, a verdade e a justiça. Nesta segunda parte, vamos conhecer um pouco mais da trajetória política do deputado Adriano Diogo. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. Falávamos na primeira parte do programa sobre a questão ambiental, que é crucial numa cidade como São Paulo, né? Os nossos rios poluídos aí, que podiam ser um cartão postal da cidade de São Paulo, ter o Tietê como está, o Pinheiros. Isso depois de pelo menos 20 anos de empreendimentos aí do governo do estado, bilhões, dinheiro dos paulistas investidos em obras de saneamento. Parece que há tanta coisa a ser feita ainda, deputado. Por quê, hein? Tem tanta coisa a ser feita porque quando faz errado e tão caro que depois tem que repetir, né? E sem muita base, assim, muito no chute, né? Sim. Então, por exemplo, o recurso hídrico. Quando eu estive lá na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, como a minha questão de recursos hídricos a minha origem é muito forte, eu fiz esse projeto das bacias experimentais. Sim. E despoluir a bacia do Sapateiro, que é a nossa bacia aqui do lado. Sim, que está aqui do lado do Ibirapuera. Então, esse conceito de despoluição, porque por que as represas são poluídas, né? Elas foram concebidas para geração de energia elétrica. Então podia jogar esgoto. Pois é. O próprio poder público fazia essa loucura. Mas dá para despoluir? A pergunta é, dá para despoluir sem ter que gastar bilhões, trilhões para ser uma desculpa para poder gastar mais dinheiro público? Dá. É fácil, relativamente fácil. É uma escolha política. Eu digo isso, por exemplo, quando foi feita a obra de aprofundamento da calha do Tietê, um rio de cabeceira, com pouca água, vamos dizer assim, perto de outros grandes rios, que as pessoas comparam o Tietê com o Rio Sena. O Rio Sena tem muito mais água, tem margem. Aliás, a margem do Tietê, que poderia servir como um cartão postal, foi ampliada a marginal, foi construída mais uma pista, 3 pistas agora, quer dizer, é mais difícil devolver ao rio a sua margem, a sua área, né? Tudo que no mundo são soluções baratas, aqui no Brasil fica caro. Então nós tínhamos uma malha ferroviária fantástica do período da dominação inglesa. Sim. Toda essa malha ferroviária foi destruída. Sucateada, literalmente. Sucateada. Chegamos a ter nos anos 60 30 mil quilômetros de ferrovias operacionais. Hoje tem muito menos que isso, talvez 1/3. E a questão dos recursos hídricos, o mesmo erro de todo daquele período da escolha do modelo Billings, do engenheiro Billings, do modelo Light, os erros continuam sendo repetidos, né? Então é evidente, a Sabesp agora vai passar por uma reestruturação. A Sabesp vai deixar só o abastecimento de água e tratamento de esgoto, vai entrar na questão de regularização de loteamentos, no lixo. Que são correlatos, de certa forma. Lógico. Porque a gente trata muito mal a nossa água. Já temos pouca água aqui num rio de cabeceira como o Tietê, que poderia servir, inclusive, como uma hidrovia, né? Trazer cargas de baixo valor agregado, transportar o lixo, transportar brita, areia, tudo pelo rio e não por caminhões nas marginais. Isso seria perfeitamente possível. Eu acho que pode haver agora, daqui para frente, embora a nível federal a concepção ambiental vai ser subordinada à agricultura, ao agronegócio, eu acho que aqui em São Paulo pode se dar um salto de ambiental importante. Eu acho que eu acho que essa mudança de protagonismo, eu não sei se já foi divulgado, amplamente divulgado, que a Sabesp vai assumir outros
Sim, mais competências, vamos dizer, né? Porque no setor de transporte, você viu, a experiência do monotrilho aqui na capital foi desastrosa. Continua sendo, na verdade, é uma experiência... Uma abandonou e a da Vila Prudente, lá que ia para a cidade de Tiradentes, está abandonando. Então, eu não posso entender, mas eu acho que para a próxima década, em que pese esse período... Porque qual vai ser a cara desses próximos 4 anos? Venda do patrimônio, transferência de responsabilidades. Não sei se esse modelo que vai vir aí, para o Estado de São Paulo, vai ser bom. Porque parece que o modelo que vai ser implantado no Brasil é o mesmo que vai ser implantado no Estado de São Paulo. Mas eu acredito, e a questão ambiental é sempre vista pelos projetos neoliberais como um estorvo, né? O neoliberalismo do jeito autoritário, desse modelo que vem vindo aí, a questão ambiental, então, por exemplo, as áreas mais nobres, quais são as áreas mais nobres do Estado de São Paulo hoje? São os parques. Sim. Né? São as áreas que têm mais vegetação, são as áreas mais bem consolidadas. Essas áreas podem ser objeto de um avanço de uma especulação Sim. sem precedentes na sua utilização. Qualquer remanescente verde em área central, que deveria ser o pulmão das cidades, né? E a gente vê aí, por exemplo, o avanço por sobre a Cantareira, o entorno das represas, a ocupação desordenada. O maior desequilíbrio ambiental é a pobreza e a miséria, né? Se essas novas propostas macroeconômicas para o Brasil não trouxerem uma sustentabilidade dessas populações mais pobres, sim, como consequência, os recursos naturais... Continuamos errando esses mesmos erros, porque a população continua sendo expulsa das áreas centrais, a gente vê muitos prédios fechados e o entorno das represas, ou a Serra da Cantareira e a reserva da biosfera que a gente tem em São Paulo, tendo pequenos claros, assim, ela vai desmontando, até porque algumas obras que passam ali, o Rodoanel Norte, por exemplo, ele não serve para conter, parece que ele leva mais gente para próximo dele. Então, porque acontece o seguinte, Jorge, a única boa notícia que tem nisso tudo, comparável com outros períodos autoritários, é que talvez não haja um fluxo migratório. Sim, como houve, porque tem a região do Nordeste, que é a região mais vulnerável, está um pouco mais consolidada com programas sociais. Sim. E isso não vai forçar um fluxo migratório tão agressivo. Mas está tendo um fluxo migratório. Continua. O estado de São Paulo, um estado industrializado, ele ainda continua atraindo. Apesar onde há riqueza, os povos confluem. É natural que ainda haja tanta gente querendo sair da América Central e tentar chegar aos Estados Unidos ou dos países que antes estavam na cortina de ferro. Né, e tentar migrar para o lado da Europa, é natural isso, e em São Paulo não é diferente. Esse desequilíbrio populacional gera um desequilíbrio ambiental, né? Sim. Porque não existe meio ambiente sem ser humano, né? E essa visão, hein, do ser humano, será que também os políticos deixaram de lado que o ser humano é o centro, ele é a medida de todas as coisas, é a partir dele que a gente tem que buscar as políticas públicas, aliás, no indivíduo. A gente olha no povo, mas esquece às vezes o indivíduo. Então, voltando àquela questão inicial que eu coloquei, a teologia da libertação, a teologia da solidariedade, foi transformada na teologia da prosperidade, do negócio, né? Da riqueza. Essa visão de mundo elimina qualquer solidariedade ao cidadão. Isso quer dizer que o fosso da desigualdade tende a aumentar. Ah, sem dúvida. Se prevalecer esse modelo do salve-se quem puder, né? Porque a política, como eu te disse, a política deixou de ser a política da comunidade, sim, da convivência, para ser a política do Facebook, né? A política do WhatsApp. Então, é uma comunicação mais rápida, indireta e mais impessoal. Só que é um volume enorme de informação que chega a todo momento e não permite que o cidadão faça a devida reflexão, a devida leitura. E não é baseado na solidariedade, não é baseado.
A solidariedade, o ser humano, a valorização do ser humano. Você imagina se for aprovada uma legislação agressiva em relação à aposentadoria, Sim. né? Porque já começou com a revisão de todos os processos de pessoas que estavam aposentadas por invalidez, que essas pessoas foram desaposentadas, né? Então você já começa a andar pelas ruas e vê um fenômeno de pessoas idosas morando ao relento, que perderam o seu quartinho, perderam o seu direito de pagar aluguel, perderam o seu plano de saúde, voltando para a sobrevivência, né? Isso é o indicador mais cruel de uma sociedade desumana, né? E aquela questão que o desenvolvimento seria o remédio para tudo isso, o crescimento econômico, o emprego, isso tudo se perdeu? Não, quando essa é dosado, né? O crescimento econômico vem na melhoria das condições de vida do cidadão, aí dá um certo equilíbrio, porque parte da riqueza vem para o cidadão, isso é verdade. Agora, quando a riqueza fica concentrada, como o Estado é visto como uma fonte de riqueza e todas as propriedades, o potencial de exploração do Estado é transferido só para os grupos econômicos, Que capturam, repasse, né? Esse é o estado patrimonial, deputado Adriano Diogo. É o estado de que as pessoas, alguns grupos são donos. Por isso que eu digo, viu, Jorge, nós estamos encerrando um ciclo virtuoso. E o ciclo virtuoso não é só por causa do ciclo do PT. Todo o ciclo de 1985 a 1988 até 2016 ou 2018 significou o ciclo virtuoso do humanismo, da redistribuição de renda, do ser humano, né? Agora nós vamos começar um outro ciclo avassalador, que é o ciclo dos empresários, do lucro, dos rentistas, dos banqueiros, né? Das forças que investiram. Isso mostra um pêndulo, literalmente. A gente passou pelo ideal, foi até um extremo, volta ao outro extremo, e aí as coisas vão sendo reconstruídas. Depois não sabe quanto tempo vai durar esse ciclo Sim. autoritário, aí volta para um ciclo mais redistributivo, mais humanista, mais ambiental, né? Agora, como diz o professor Vladimir Safatli, ou seja, a história não é uma linha reta, né? Ela tem zigue-zagues, né? Muitos vai e voltas. Aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos gravando esse programa, o ciclo é 4 anos de inclusão, 8 anos de exclusão. 4 anos. Espero que geometricamente não seja tão duradouro. O último perrengue durou 21 anos, né? Pois é, mas... Era para durar 2, durou 21. Ainda falando das possibilidades do mandato numa casa como essa, dos grandes temas, falávamos no programa anterior, na primeira parte, sobre uma comissão da verdade, mas tem coisa que fica, por exemplo, a questão ambiental, a política de resíduos sólidos. Hoje já se busca, por exemplo, a questão do canudinho, mas tem que lembrar que lá atrás tudo era dejeto. Toda a população, a poluição difusa das cidades, acabava numa enchente, sendo carreada aí para o leito do Tietê. A população parece estar mais vigilante. E eu lembro do seu mandato, o seu trabalho aqui na construção dessa lei. 12.305. Do resíduos, né? A lei, a política estadual de resíduos sólidos. Depois também tivemos aquela bonita no tempo do Graziano, Sim. Que eram os gases de efeito estufa. Exatamente. O Graziano tem uma dificuldade enorme em se relacionar, mas é o seguinte... O que eu quero dizer é na política ambiental. Por que dá para fazer tanta coisa aqui na Assembleia? Porque apesar de ter 93, são tão poucos os que efetivamente sabem usufruir do mandato parlamentar, tem tanto espaço para trabalhar, tanto espaço, sem colidir, sem machucar, sem desautorizar, tem tanto espaço que aqui é uma coisa maravilhosa, não é, as câmaras municipais, por exemplo, sim, elas são muito mais congestionadas. Além de elas serem um varejo muito grande no atendimento, é mais congestionada. Aqui não, aqui
Tem enormes avenidas para você construir. E a política ambiental aqui são poucos os que têm essa origem, então dá para construir bem uma política, porque a política ambiental é o socialismo do século XXI, né? O equilíbrio das forças da natureza, incluindo os seres humanos, porque tem gente que acha que dá para fazer ambientalismo sem ser humano, né? Ambientalismo hemisfério norte, Sim. Ambientalismo suíço, austríaco, né? Dinamarquês, não. O ambientalismo do hemisfério sul é com o ser humano. Se esse ser humano tiver... Não adianta fazer pauta vegana, sem levar em consideração o ser humano, entendeu? Então, essa é a questão fundamental. O equilíbrio da natureza depende desse ser humano estar bem equilibrado. Se esse ser humano... E a gente tem feito esse cuidado com a natureza, eu digo, eu estou provocando também o geólogo, por exemplo, quando faz uma lei lá dos geyseritos de Anhembi, quem traz uma pauta como essa para essa casa? É claro que essa avenida está aí, aberta para essa discussão, mas quem traz os grandes temas para essa casa, deputado Adriano Diogo? Quem traz a discussão dos grandes temas é a universidade. Por exemplo, o Estado de São Paulo, qual é o grande polo de turismo do Piauí? São aquele parque das cavernas rupestres lá. Sim. O Estado de São Paulo é um lugar que, se quisesse viver só do turismo ambiental ecológico, sim, né? Nós temos desde as cavernas do Vale do Ribeira, nós temos a formação do aquífero Guarani, onde ele dá todinha no Arenito Botucatu, no deserto que vai de Botucatu para Ribeirão Preto. Sim. Né? Aquelas coisas da Castelo Branco, sim, aquelas coisas estranhas. Aquelas paisagens maravilhosas ali. Daqueles desertos, né? Parecem... Corumbataí. E tem a parte dos basaltos, né? Sim. Do derrame basáltico. Tem aquela beleza do Rio Paraná, tem aquela região de Franca, belíssima. O Paranapanema, podia falar o sul, o Tietê, as águas também ali na região de Itapeva. E também tem as regiões, como a gente fez aqui na cidade de São Paulo, né? Aquela cratera de Colônia lá. Sim, a Colônia. Da queda do meteorito. Sim. Então, se você vai agregando valor, que nem Itu, né? Que tem os Varvitos de Itu, sim, o Parque dos Varvitos. Se você faz o Estado de São Paulo agregando as belezas naturais ao conhecimento teórico e tal, e você, aqui no Pico do Jaraguá, né, que tinha a mineração de ouro do José Bonifácio e toda... E hoje está lá a mata preservada. O que já foi um descampado total, né? Uma escarpa ali que foi a prospecção. E a natureza se reconstruiu. Então, essa história dos geyseritos, essa história veio uma proposta lá da USP, né? Porque essa reserva de geyseritos que nós temos aqui perto da Castelo Branco... Sim. A cidade de Anhembi, né? Anhembi, se assemelha ao Yellowstone, né? Aqueles geyseritos. Tudo podia ser, digamos assim, foco de exploração sustentável para o turismo, inclusive para a manutenção das pessoas que estão lá, para a valorização desse ser que está ali vizinho. O próprio aquífero Guarani, né? Sim, o aquífero Guarani. As pessoas não sabem nem o que é, de onde vem. Um oceano de água doce embaixo dos nossos pés aqui. Aliás, a gente tem a responsabilidade de não poluí-lo, né? A gente vê aí a extração de água sem nenhuma cautela, a irrigação de canavial com água da melhor qualidade, que é aí o aquífero Guarani, que podia abastecer, matar a sede da população paulista nas cidades. Deputado Adriano Diogo, o que falar desse bom tempo de trabalho aqui nessa casa, os sucessivos mandatos, uma boa memória que ficou antes de mais nada. Já estamos caminhando já para o final do nosso programa, mas é importante falar dessa memória política, essa que é passada. A Assembleia Legislativa é um lugar maravilhoso para se trabalhar, né? Corpo estável,
da Assembleia, das pessoas concursadas. É um nível fantástico de bom. E todo o pessoal das áreas... Eu sempre digo, né, que a TV Assembleia era uma coisa tão importante, no período que eu passei aqui, que eu era como se fosse integrante da TV Assembleia, né? Aqui é tudo de bom, a Assembleia Legislativa, e mesmo a convivência com os outros partidos. Sim. Sempre uma convivência de alto nível, né? Uma coisa... Agora, deputado Adriano Diogo, o que se fala também é que, de alguma maneira, o debate foi esterilizado. As discussões aconteciam no Colégio de Líderes, a pauta já vinha, de alguma maneira, pré-determinada, praticamente não há grandes debates no plenário. Eu acho que no seu primeiro mandato aqui em 2003, né, a eleição foi em 2002, 2003, ainda se tinha muito deputado debatendo na tribuna desta Casa de Leis, coisa que hoje não é tão comum. O bom debate das ideias. Isso se perdeu? Bom debate tinha bons debatedores, né? Sim. Se você for pegando da formação do PT. Quando o PT começou aqui, tinha Geraldinho Siqueira, que era do MDB, Suplicy, né? Depois é que começa a formar o PT propriamente dito a partir de 1983. O PT teve grandes deputados, deu uma enorme contribuição ao debate político aqui, grandes polemistas, né? Zé Disseu, Erundina? Clara Ante, Erundina. Sim. O que falar da questão da política para essa nova geração que está aí? Temos deputados que estão chegando, muito jovens ainda. Façam política da hora que acordar, a hora de vai dormir. Façam política. Estudem, acima de tudo, trabalhem, mas façam política. Não precisa ser político profissional, não. Tem que ser político dentro da sua atribuição. Quanto menos profissionalizada for a política, melhor, mais sincera, né? As pessoas ainda acreditam na política, Adriano? A gente vê também um certo desalento aí. Tem nada. Muita gente ficou fora da eleição, não votou, votou em branco, votou nulo. Não teve aquela festa democrática como se falava nessa última eleição. Parece que as pessoas foram... A política agora está sendo feita na religião. A religião voltou a fazer política. A política não está sendo feita, a política está sendo feita nas igrejas e nos computadores, né? Os computadores. Então, a política é consenso. Para você ter consenso, tem que ter diálogo. Se não tiver consenso, é dissenso, é destruição. Quando a política não tem... A política é a construção dos consensos possíveis. Sim. A humanidade só avança dentro de pequenos consensos que as diferentes formas de interpretação de mundo geram. E dá para fazer isso via inteligência artificial, algoritmos? Isso aí, se não houver o debate, não existe a política. Ela foi literalmente esterilizada, vamos dizer assim. Não tem. E sem contar que, por conta das redes sociais, você só se comunica, só dialoga com o seu igual, né? O contrário, o contraditório já não existe mais, ele foi banido. Então a pessoa se enche de razão com pouquíssimo conhecimento. E com muito autoritarismo, né? Sim. Isso tende a mudar a forma como as pessoas pensam, inclusive a política precisa ser repensada. O tempo todo ela também tem que ser repaginada, porque não dá. Você conhece país que não tem água, mas você não conhece país que não tenha político. A política tem, em qualquer lugar tem política. Na escola tem política, no trabalho tem política. O problema agora é política de partido único, né? Voltou ao autoritarismo, uma perseguição muito grande ao PT. Nós do PT estamos sendo perseguidos como os judeus na Segunda Guerra. E aí o que vão fazer? Vão nos levar para os campos de concentração? Vão colocar a gente na clandestinidade? Vão proibir que nós nos expressemos? Isso aí não dá certo, está errado.
Deputado Adriano Diogo, foi um prazer conversar com o senhor. Nosso programa, infelizmente, se encerra por absoluta falta de tempo, não de histórias, né, da política. Foi um prazer conversar contigo. Volte mais vezes, se tiver oportunidade, para debater, para os programas aqui da TV Alesp. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela oportunidade, Jorge. É um prazer também conversar. O programa Memórias do Poder Legislativo com o deputado Adriano Diogo fica por aqui. Obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.